rua. Meus irmãos, você tem aquele cartãozinho dos versículos, nós estamos fazendo a campanha. Eu queria que você lesse comigo o versículo de hoje. Aí você já até pegasse a sua Bíblia aí, para você acompanhar comigo, que é Romanos capítulo 12, versículo 12. Abre lá, por favor. É o versículo do dia. Hoje, o pastor, eu não tenho esse cartão aí do versículo. Pede para a missionária aí que ela vai te entregar. Você depois coloca seu nome aqui direitinho, que tem um negocinho aqui para destacar o nome, e você vai me entregar, e eu vou colocar o seu nome aqui nesse cesto. Nós já tem centenas de nomes aqui. A Bíblia diz: bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Eu vou estar orando por você. Sábado eu vou subir lá na montanha, e eu vou levar o seu nome, em nome de Jesus, para orar lá na montanha. Se você não destacou o nome ainda, você destaca aí, tem essa beiradinha aqui que sai, ó. Você destaca, coloca, preenche o nome aí. Você destaca e você me entrega agora, em nome de Jesus, porque eu vou levar o seu nome lá para a montanha. Eu vou clamar em nome de Jesus e o fogo do céu vai descer. Amém, Jesus? Glória a Deus. Escreve aí, não tiver canetas, irmãs têm, em nome de Jesus, eles têm tudo. Tem 17 canetas aí. Tem caneta aí? Tem caneta ali, irmã, ali, lá, em todo lugar tem caneta aí. Em nome de Jesus. Isso, tem caneta azul, amarela, tem centenas de nomes aqui. Eu quero o seu nome aqui, em nome de Jesus. Você pega esse propósito aí, em nome de Cristo. Depois você vai separar uma ofertinhazinha, irmãos, para a casa de Deus. Tem gente que vai colocar uma ofertinha aqui de R$100, diga amém, Jesus. Tem irmão que vai colocar uma ofertinha de 50, de 30, tem irmão que vai colocar até demais, eu não sei. Aquilo que Deus falar ao seu coração, e Ele já está revelando a você, você vai colocar aqui no final do mês, você vai trazer nesse cartão aqui. O nome você não esquece aí, não, anota direitinho aí, está anotando lá, e aí você me dá o nome para eu colocar você no nome aqui das orações. A Bíblia diz: bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Eu vou orar, que Deus vai abençoar o teu cesto, em nome de Jesus. E o versículo de hoje é Romanos, capítulo 12, versículo de número 12. Quem já achou, diga graças a Deus. Aleluia, Jesus. Romanos 12, 12. Tem 3 coisas aqui que nós vamos aprender. Deixa eu colocar o cestinho aqui para trás, em nome de Jesus. O senhor está meio pesado, irmão Paulo. O senhor pisa ali, o negócio faz barulho. Meu Deus do céu, misericórdia. Romanos 12, 12. Isto. Pega aí, irmã Deia, para colocar o nome aqui da irmã. Isso, mais alguém passou? Não entreguei o nome ainda, me entrega o nome aí, para a gente colocar aqui. Em nome de Jesus. Está muito pesado, irmão Paulo. Porque a hora dessa esse negócio afunda. 12, 12. Tem 3 coisas aqui, irmãos, para nós aprendermos. Está escrito assim, ó, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Vamos dar uma pausa aqui, irmãos. Esse versículo aí é o versículo de hoje, dessa campanha que nós estamos fazendo aí, propósito dos versículos. E essa é a mensagem que eu estou estudando o dia todinho aqui com a igreja aqui. Aqui diz para a gente se alegrar na esperança. Aí eu estava lendo, eu fui pregar hoje cedo, no culto das 9 horas, uma mensagem que de vez em sempre eu prego aqui, que é o livro do Gênesis capítulo 12. De tanto eu pregar eu já decorei. Você pega lá capítulo 12, verso 1, lá fala assim: e disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí o verso 2 diz assim: e assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló, e o Abrão ele foi. Aí, irmão, eu estava lendo o capítulo todinho, e eu fui lendo e lembrando da sequência dos capítulos depois, do capítulo 13, as lutas que o Abrão passou com o sobrinho dele, os problemas que teve, depois ele teve que resgatar o sobrinho. Aí o capítulo 14, capítulo 15, e lá no meio da história do Abrão tem um fato interessante, que quando Deus ele chamou Abrão, lá no Gênesis capítulo 12, o Abrão tinha 75 anos de idade. Eu fico pensando assim, irmão, por exemplo, a minha mãe ela tem 72 anos de idade, está
Está bem velhinha ela. Não é nem velhinha, é velhinha mesmo. Está tão velhinha que é velhinha com I. O L já foi embora. Aí eu fico vendo assim, humanamente falando, se eu olhar assim, qual que é o propósito, assim, qual o futuro, assim, aos nossos olhos, uma pessoa com 70 e tantos anos de idade, você não vê muito futuro. O que uma pessoa dessa vai ter de futuro? A pessoa vai fazer uma faculdade, a pessoa vai ter filhos, a pessoa vai comprar isso, vai comprar... A gente pensa que não. O Abrão tinha um pouquinho mais do que isso. O Abrão tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade, na nossa época, no nosso país, essa pessoa já aposentou, se for uma mulher, há pelo menos 15 anos, já está aposentada. Já tem neto, já tem bisneto. Está bem avançada na idade. 75 anos. O Abrão, aos 75 anos, Deus chama ele e fala: olha, você vai sair dessa terra que você está, você vai sair do meio dos seus parentes e você vai para um lugar que eu vou mostrar para você. O Abrão, irmão, já tinha sua vida estabilizada, já tinha sua casa, sua família, as suas coisas. Assim, aparentemente, estava tudo bem para o Abrão. Mas Deus, ele vai, chama o Abrão aos 75 anos de idade e diz assim: faça isso que eu vou abençoar você. Eu vou engrandecer o teu nome, você vai ser uma bênção. Você vai andando lá para o capítulo 15 de Gênesis, aí você vai ver o Abrão meio aborrecido, meio triste. Aí ele vai falar com Deus: Deus, eu já estou velho, a minha mulher é velha, ela é estéril, nós não temos um descendente, e o Senhor falou que eu seria pai de uma multidão de nações. Como é que é isso aí? Não está acontecendo. O Senhor prometeu algo, não está acontecendo. Aí Deus chamou a atenção do Abrão: Abrão, sai para fora daí da sua casa. O Abrão morava em tendas. Sai para fora, era de noite. Às vezes você enfrenta uma noite. A Bíblia diz, irmão, que a tristeza, preste bem atenção nisso, a tristeza, está lá no livro de Salmos, a tristeza ela pode durar uma noite toda, mas que a alegria ela vai vir pela manhã. A sua bênção virá pela manhã. Quem crê? Você crê? Quem crê? A bênção vai vir. Às vezes está enfrentando um período de noite. No meio da noite, quando Abrão estava assim meio triste, achando que a coisa não ia acontecer, que o que Deus havia dito a ele estava demorando demais, Deus fala: Abrão, sai de dentro da tua casa, dá uma olhadinha para o céu, olha para as estrelas. Aí ele olhou. Se você puder contar, assim vai ser a sua descendência. A ciência está avançando, irmão, a cada dia, e de vez em sempre aí, se houve a notícia: olha, lançaram mais um satélite, lançaram mais aí, um produto que vai ficar aí na atmosfera da Terra, aí, pelo espaço aí, tirando fotografia, mais satélite, mais isso, mais aquilo. Aí você vê que descobriram mais tantos planetas, tantas estrelas, milhões disso, milhões daquilo. Deus havia falado a Abrão: olha, se você puder contar, esse se aí já falou tudo, se você puder contar, assim será a sua descendência. Deus falou para um homem de 75 anos de idade, que não tinha filhos, que tinha uma mulher estéril. Ele sai, aí ele olha, ele vê o que Deus está mostrando para ele. Aí a Bíblia fala, você pega o livro de Hebreus, aí a Bíblia fala o seguinte, vai falar do Abraão, do mesmo assunto, e lá fala assim: Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Como é que nós somos fortificados a nossa fé, irmãos? Em vez da gente esmorecer, desanimar, nós temos que ser fortificados na nossa fé, dando glória a Deus. Como é que eu dou glória a Deus com a cara fechada? Eu tenho que dar glória a Deus sorrindo. Diga amém, Jesus. Eu estava ouvindo um médico falar agora de tarde, estava assistindo um documentário, eu deixei a tela lá do celular fechada, a tampinha, a proteção fechada, mas eu estava ouvindo, eu não estava assistindo não, mas estava ouvindo, e o médico falando o seguinte, que as mulheres, olha só, irmão Paulo, o senhor vai viver menos que a sua mulher, se o senhor sorrir menos, diz que as mulheres, elas vivem em média, 8 anos a mais que um homem, em média. Aí você vai reparar uma coisa, quem sorri mais, as mulheres ou os homens? Quem acha que é os homens que sorriem? Ninguém, nenhum voto. Quem acha que é as mulheres que são mais risonhas? Ó, a maioria, 100% aqui. Aí o médico estava falando, quando a pessoa sorri, eu achei interessante isso, vou passar, eu já sorri, agora vou sorrir mais ainda, que eu vou viver bastante.
Quando as coisas estão boas, eu sorrio. Quando as coisas estão ruins, eu sorrio. Então você nunca sabe quando as coisas estão ruins, porque eu estou sempre o quê? Sorrindo. O médico diz que quando a pessoa ela exercita esses músculos aqui do rosto, o cérebro dela produz um hormônio, e esse hormônio faz a pessoa viver mais. Então quando você tem um problema, em vez de você ficar com a cara amarrada, triste, porque se você ficar com a cara amarrada e triste, não vai resolver o teu problema. Vai resolver? Não vai resolver. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia fala, Hebreus capítulo 11, lá no capítulo 12, fala dos heróis da fé, e no 11 fala, o Abraão ele foi fortificado, dando glória a Deus, a fé dele foi fortalecida, ele dando glória a Deus. E aqui nós estamos lendo, só um versículo que eu estou estudando com vocês, Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança. O que é que você está esperando de Deus? Um dia que você leu a Bíblia, Deus trouxe para você uma palavra e falou ao seu coração, mas os anos estão passando, e como Abraão já estava envelhecendo, mas ele foi envelhecendo, mas a fé dele não envelheceu. O dia que ele deu lá uma escorregada e foi achando que Deus não ia ajudar ele, Deus falou, Abraão, sai aí para fora, dá uma olhadinha para as estrelas, está vendo as estrelas? Você pode contar? Se você puder contar, assim vai ser a tua descendência, vai ser mais numerosa que essas estrelas aí do céu, se você puder contar. O Abraão, ele então foi dando glória a Deus, ele foi se fortalecendo. O texto diz aqui, alegrai-vos na esperança. Aí o Abraão no deserto, a mulher dele velha, e ele beirando quase 100 anos de idade. Um dia a senhora dele, a Sara, velhinha, bem velhinha, começa a sentir umas coisas estranhas. Ele vê que o rosto dela começa a mudar, ficar um pouquinho mais gordinha. Ele vê que a barriga dela começa a mudar. Algumas coisas na Sara começaram a mudar. E passa 9 meses, nasce uma criança, e a mulher bem velhinha. Eu fico imaginando uma avó de mais de 90 anos de idade, dando luz a uma criança. Como é que ela teve força para trazer esse mundo uma criança? Deu leite, criou essa criança, a criança cresceu, na maravilha de Deus. Isso é milagre de Deus. Aí colocaram o nome do garoto, irmão, de Isaac. Eu fui descobrir o que significa o nome Isaac. Isaac significa sorriso. Deus deu para Abraão o sorriso, o Isaac, o sorriso no deserto. Às vezes você está no deserto, mas no deserto Deus tem um Isaac para você. Deus tem um sorriso para você. Deus tem uma bênção. Quando você já acha que não vai dar mais, que não dá mais tempo, quando você olha e diz, tudo diz ao contrário daquilo que os seus olhos veem, a sua fé está sempre ao contrário, porque você está vendo, olhando pelo natural. Você vai olhar para a palavra de Deus, você vai se alegrar na esperança. O que é que você espera da parte de Deus? Eu estou esperando um milagre, estou esperando uma bênção, estou esperando a restauração da minha casa. Então você tem que se alegrar na esperança. Que o Abraão foi dando glória a Deus, foi louvando a Deus, foi agradecendo a Deus, e o Isaac veio. O Isaac nasceu no meio do deserto. O Isaac significa sorriso. Deus vai te dar motivo de alegria no meio desse deserto. Quem crê, diga amém. Ele vai mudar essa história. O filho da promessa vai nascer. A bênção que Deus disse que viria sobre a vida vai vir. O que você tem que fazer é isso aqui, alegrai-vos na esperança. Aí a segunda parte do versículo 12 diz assim, sede pacientes na tribulação. Irmãos, nós temos que no meio da tribulação ter equilíbrio, ser paciente. Que se você for uma pessoa paciente no meio da tribulação, você toma a decisão certa. Você não vai nem para a esquerda e você não vai nem para a direita. Você vai no caminho certo. Vá a um hospital agora, qualquer um deles, todos eles são iguais. Vai estar cheio de gente desesperada, vai estar cheio de gente reclamando de dor, vai ter gente reclamando que está demorando, vai ter gente que está reclamando disso. Sempre você vai encontrar pessoa reclamando. Fica lá no plantão lá da emergência de um hospital. Pega qualquer hospital de qualquer cidade do Brasil. Passa lá 2 horas, daqui a pouco você vai ver alguém chegar lá com a fratura exposta. Fica lá olhando.
Aí você vai ver os parentes do acidentado desesperado: moça, pelo amor de Deus, ajuda, o nosso parente sofreu um acidente, trouxemos ele aqui, e o sangue esguichando. A pessoa que está atendendo fala: tudo bem, nós vamos atender, você faça a fichinha dele ali no balcão de atendimento de emergência, nós já vamos atender ele. Aí eles entram lá, pega a maca, colocam assim, coloca o paciente, aí vai levando. Tem uns que vai levando assim como se estivesse indo para casa almoçar, aquela tranquilidade. Aí ele vai, coloca lá e tudo. A pessoa que vai fazer lá o atendimento para aquele paciente lá, às vezes apenas ele está acostumado a ver sangue, ele está acostumado a ver fratura exposta, ele está acostumado lá a fazer remendo na perna de alguém. Pega lá uma agulha e remenda, está acostumado a ver aquilo ali para ele não é novidade. Você chega para ele e diz assim: você como é que fica no final do dia? Igual qualquer um outro, eu vou para minha casa, tomo banho, janto, e daqui um dia, ou 2 dias, ou 6 horas, eu volto para outro plantão, e a minha vida continua, e é isso aqui, 24 horas, eu já estou acostumado. Você não vê uma pessoa, você não vai ver o médico olha lá a fratura exposta: ah, meu Deus, o que eu faço? E desmaiar no chão. Não, ele é um médico. Ele foi treinado, irmão, para vencer aquelas situações de tribulação, para atender uma família, para chegar diante de uma família e dizer: olha, eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. A parente de vocês, o acidente foi muito grave e nós tivemos que fazer a amputação da perna. Nós tentamos de tudo e a pessoa não resistiu. Eles estão acostumados com a vida, estão acostumados com a morte. Eles têm controle sobre a tribulação. Nós temos que ter, irmãos, uma fé que diz: se alegre na esperança e seja paciente na tribulação. Se está passando uma tribulação, não seja impaciente. Você tem que ser alguém que tem controle das coisas. Ah, mas é que eu não aguento mais, não sei o que eu faço. Eu sei, eu vou orar a Deus, eu vou falar com meu Deus, eu vou pegar essa situação, eu vou colocar diante dele, ele vai me ajudar, ele vai me dar a vitória. A situação é tribulosa, a chuva é pesada, a situação, mas a chuva vai passar. Ontem mesmo eu estava à noite em casa, começou a chover, deu aquela ventania, não sei se aqui choveu, mas lá choveu aqui? Lá choveu também. Começou uma ventania e tivemos que fechar a janela, e aquela ventania toda, aquela chuva pesada. Dali a pouco a chuva parou. A tribulação é assim, ela vem, parece que vai destruir tudo, você fica apavorado. Dali a pouco essa chuva, ela passa. O que você tem que fazer? Ser paciente na tribulação. Não seja uma pessoa impaciente, desesperada. O médico, o enfermeiro, ele atende todo dia gente desesperada. Ele está daí equilibrado na dele: calma, senhora, só um minuto, nós vamos atender teu filho. Paciência, vai ali, por favor, fazer a fichinha dele, deixa os dados dele lá, nós vamos atender. Ah, mas meu filho vai morrer. Calma, senhora, a senhora não está prevendo o futuro, a senhora não sabe do futuro, a vida dele está nas mãos de Deus e do médico. Fica em paz, fica tranquila. Ah, mas é o meu garotinho, só tem um filho. Calma, nós vamos fazer o melhor pelo seu filho. Tem o filho da senhora e mais 18 crianças lá dentro, iguaizinhos, os mesmos problemas. Paciência. Eles estão acostumados com isso, eles são treinados para enfrentar o pânico, para enfrentar situações adversas. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e saber: eu preciso ser paciente na tribulação. Então leia, continua comigo aqui, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, não seja impaciente, e perseverai na oração. Irmão, a palavra perseverar é uma palavra que ela precisa ser estudada e precisa ser praticada. Nós precisamos, o que é perseverar? Você vai um dia, você vai outro dia, você vai outro dia, aparentemente não tem resultado nenhum, você vai outro dia, e você vai outro dia, você vai, até que você consegue. Eu vou te contar um negócio que você vai achar que é piada. Eu há um mês atrás mais ou menos, eu falei assim: igreja aqui, já tem tempo que eu tinha esse propósito, mas eu falei assim: eu vou pedir para instalar na igreja a nossa TV. Aí liguei, pedi: olha, eu quero instalar a nossa TV aqui na igreja, tal, assim, pacote tal, quero colocar aqui antes do culto, para a gente deixar aqui para os irmãos estar assistindo a programação da igreja, intervalo de reunião, eu poder assistir algum culto da sede,
pegar uma mensagem, está na conexão da igreja. É bom você estar conectado, falando a mesma língua. A nossa TV tem os canais diferentes, que não tem na TV aberta, você consegue assistir o canal do pastor Jaime, dos outros pastores e tudo, e você fica mais conectado com os assuntos da Igreja da Graça. Estamos tão longe de São Paulo, mas podemos estar bem pertinho, através da televisão. Aí liguei e pedi, vieram aqui instalar hoje, o moço estava instalando. Aí ele fez um comentário interessante, disse: ô pastor, nesse endereço aqui, o pessoal lá da Central me disse, que nesse endereço aqui da Avenida da Jubeline, 401, tem 2 pedidos aqui que já foi feito, já há tempos atrás, que está lá cancelado, não foi instalado, por falta de disponibilidade técnica. O que é disponibilidade? Não conseguiram achar o sinal. Vieram uma vez, fizeram o pedido, tentaram instalar e não conseguiram. Aí vieram uma outra vez, isso pelo menos é o que foi colocado lá no papel. Vieram instalar, estou falando sobre perseverar. Vieram instalar e não conseguiram. Aí vieram hoje. Aí o rapaz disse assim: rapaz, eu estava olhando lá no sistema, esse endereço aqui já tem 2 recusas de instalação. E não foi na gestão do senhor, foi no outro e no outro. Já veio 2 vezes instalar e não conseguiram instalar por indisponibilidade técnica. Não conseguiram instalar aqui, porque diz que aqui não pega o sinal. Fiquei pensando assim: que satélite longe é esse que não pega o sinal aqui? Ele disse: pastor, eu cheguei, coloquei a escada, mirei para o lado de lá, pegou, sintonizou, agora é só passar a fiação aqui por dentro aqui e ligar lá para o senhor, ligar lá para os irmãos assistirem. Aí ele fez um comentário comigo, ele disse assim: eu acho que o pessoal que vem instalar aqui na igreja, não foi o senhor que pediu, já foi em outra gestão, eu acho que ele estava com preguiça de subir no telhado, porque tinha que subir lá para passar uma fiação lá em cima. O camarada chega a ver o prédio alto, aí tem que botar o negócio, tem que passar um fio lá por cima, tem que fazer não sei o que, eu não vou não. Eles não foram perseverantes. Ele disse assim: pastor, eu pego todo o serviço ruim, dão para mim, porque eu sou o cara que resolve os problemas. O que ninguém conseguiu fazer, eu faço. Por isso foi que me mandaram para cá, porque já vieram aqui tantas vezes e não conseguiram, mas sabem que eu consigo, por isso me mandaram, e eu vou instalar essa antena e pronto, acabou. E foi, e mexeu e instalou. Daqui a pouco eu tirei até uma foto com ele todo feliz ali, o missionário passando, aleluia, amém Jesus. O que esse moço é? Ele é perseverante. Os serviços que dão para ele fazer, para instalar a antena, é os serviços que os outros não conseguiram fazer, é o que os outros recusaram. Ele vai lá e ele consegue. Por quê? Aqui diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Irmãos, tem que ser perseverante na oração. Você orou hoje, não deu, você ora amanhã de novo. Se não deu amanhã, você vai no outro dia. Você vai batendo a porta até que a bênção ela chegue. Você não pode ser aquele que começa um pleito, começa um pedido e daqui a pouco você desiste. Não, eu vou perseverar na minha oração. Meu Deus vai me ouvir e Ele vai me dar vitória. Você pega o exemplo de Daniel. Daniel orou, pediu e Deus mandou a bênção. Depois o anjo chegou com a resposta: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou a sua oração e buscou a Deus, Deus enviou a sua bênção. Só que o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, mas a sua oração persistente me fez chegar aqui. Tinha um demônio tentando impedir a bênção do Daniel. Às vezes tem um demônio tentando impedir a sua bênção. Seja perseverante, porque Deus vai honrar você e vai te dar vitória. 3 coisas: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Faça isso e a sua bênção vem, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar agora. O irmão Paulo vai me ajudar aqui daqui a pouquinho na oração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu creio que o Senhor falou conosco de uma maneira muito especial. 3 coisas que precisamos fazer: nos alegrar na esperança, nós temos que ser pacientes na tribulação e perseverar na oração. E eu te peço, vem com o teu poder agora para abençoar essas vidas, confirmando a bênção nessa casa, nessa família. E eu oro pedindo uma bênção por todos os irmãos que estão aqui e pelos amigos de casa que acompanham essa transmissão. Pai, a tua palavra diz que o que 2 de vós ligares na terra vai ser ligado no céu. Eu uno a minha fé com o teu servo, que vai fazer uma oração aqui de 30 segundos, abençoando as famílias em nome de Jesus.
Sim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu coloco diante do Senhor, Pai, toda a família, todas as famílias, Pai, que estão aqui, Pai, familiar de cada pessoa. Meu Deus, vai de encontro, Pai, essa casa, Pai, essa casa que se encontra, meu Deus, em pé de guerra, Pai, mas aqui está, Pai, essa mulher, está esse homem, Pai, perseverando em Tua presença, Pai, porque a Tua palavra diz que nós temos que perseverar, Pai, em oração.